Então a gente vai falar aqui do Ahead of Time versus Just in Time, o que é esse build time e esse runtime, que fez com que surgisse cada vez mais ferramentas e bibliotecas que você tem que ficar rodando, cara, uma porrada de ferramentas ali quando você está desenvolvendo para que ele funcione no navegador, né? E isso aqui é algo que, cara, ajudou muito pra gente. Hoje em dia, quem entra se sente um pinto no lixo, porque tem milhões de coisas, mas quando você começa a enxergar onde elas se encaixam, vocês vão ver o quanto isso melhorou a nossa vida. Mas acho que para você entender o quanto isso melhorou a nossa vida, você precisa entender as dores que existiam antes. Eu tentei passar aqui um pouco delas quando eu comecei a explicar o porquê o jQuery existia, né? Então aqui, ó, o que é o Ahead of Time que a gente utiliza muito hoje? É a compilação antes de ser executada pelo ambiente. O que é um ambiente? É um navegador ou uma aplicação no Node. Então, o que isso permite? Isso permite, por exemplo, que o TypeScript exista. E quando eu falo que exista, assim, exista com performance, tá? Que eu vou falar um pouco mais pra frente. Permite que o JSX exista, porque assim, mais uma vez, permita com performance, porque você conseguiria usar o JSX sem o Ahead of Time, sem compilar aquilo antes de ir para o navegador, mas você pecaria muito na performance. Contando que existe até lá na Docker, escondida do React, uma forma de você utilizar o JSX para testar, para brincar, sem precisar compilar antes o JSX para JavaScript. Mas isso é total não recomendado e penalizado se você fizer isso, né? Então assim, cara, esse Ahead of Time, principalmente aí com o Node, a galera caindo dentro, o surgimento do Babel, que é um compilador que existe aí pra gente, o Sucrazy, que é mais novo, ele permite que você escreva um tipo de código, você usa uma ferramenta e ele vai transformar esse seu código em JavaScript. Um exemplo, como eu disse, é o próprio TypeScript. Você escreve uma sintaxe totalmente diferente, que o navegador não entende, o Node não entende, mas você vai lá com uma ferramenta tipo Babel e no seu desenvolvimento ele vai compilar aquilo para o JavaScript que o navegador entenda, que o Node entenda, tá? Então você faz isso com JSX, o Vue.js ou o Angular, que existe sua própria forma de escrever templates ali, que são os markups HTML, mas que o navegador não entende, e ele vai lá e compila aquilo para um JavaScript que o navegador entende, né? Então, cara, a Ahead of Time pra gente front-end melhorou muito. Ele já existe há muitos e muitos anos, porque quando você pensa em compilação, pô, isso desde as primeiras linguagens de programação vai existir, né? E o que é o JIT aqui, o Just in Time? Isso é algo que eu já sofri antigamente, que é a compilação acontecendo dentro da execução do ambiente. Então é o seu navegador executando um código ali que ele não entende, aplicando um montão de expressão irregular para entender aquele código. Um exemplo que eu tenho de antes era quando a gente utilizava Handlebars, que é uma forma de você escrever template. Então você tinha lá uma estrutura, você queria concatenar com variáveis, com loops, com ifs e tal. E o Handlebars é um template que o navegador não entende. Mas ali você tem uma biblioteca por detrás, todo um JavaScript pesado para fazer o seu navegador entender aquele Handlebars no momento que o navegador está executando. Então você perde muito performance. Você tinha até uma biblioteca chamada Knockout. Você tem dificuldade de pronunciar, mas ele é tipo o próprio AngularJS. Vou falar aqui do AngularJS que é mais fácil, né? Você tinha sua forma de escrever ali os seus templates, fazer binds e tal, mas esse JavaScript todo era executado no navegador. Então por isso que ele perdia muito em performance, porque o navegador o tempo inteiro tinha que ficar executando expressão regular, blá blá blá, para conseguir entender aquele código. Então isso é o Just in Time, né? É o navegador executando o seu JavaScript ali naquele momento. Então a Ahead of Time permite isso, permite você compilar um código antes de ir para o navegador, e o Just in Time é aquele código sendo executado no navegador. No Just in Time, para o navegador entender TypeScript, você tem que ter um pancadão de JavaScript que o navegador vai executar para quebrar o seu TypeScript ali, para aplicar essa expressão regular, para o navegador entender, né? E o que é o build aí? Muita gente confunde o build. O build, a hora do build, é o momento que prepara tudo para ser executado. Então, hoje a gente tem dezenas de ferramentas aí, tem a fase de compilação, tem minificação, tem um montão de coisa. E aí, no momento que você quer preparar para ser executado no ambiente de desenvolvimento ou no ambiente de produção, você vai lá e executa os comandos que vai preparar
tudo, vai tirar o HTML, o CSS, o JavaScript e vai preparar tudo, as imagens, sei lá o que, para ser executado naquele ambiente. Isso é a parte do build, tá? Diferença do Ahead of Time, que seria mais ali a compilação. Runtime é bem parecido aí com o Just in Time, né? Que é o código sendo executado pelo ambiente. Não necessariamente tem compilação. Ou seja, aqui o exemplo que eu dei com o Angular ou com o Handlebars, tem uma espécie de compilação acontecendo por detrás. O runtime seria algo mais genérico, é algo que é o seu código JavaScript sendo executado pelo navegador, independente se ele teve compilação antes, através do Ahead of Time, ou mesmo se está sendo compilado naquele momento, não importa. O seu JavaScript sendo rodado naquele momento pelo navegador, pelo Node, esse é o momento do runtime. Então você tem o build time, que é o momento que tu prepara tudo para ser executado em algum ambiente, ou em produção, em desenvolvimento, e o runtime é de fato o seu projeto sendo executado naquele momento por algum ambiente, tá? Aí beleza, Ayrton, por que você está falando tudo isso pra gente? E aí, esse aqui é um gráfico que eu fiz, tenho muito orgulho dele, né? Vou criar um artigo, vou botar essas imagens lá. É porque antigamente as bibliotecas precisavam fazer uma escolha. Ou eles entregavam qualidade, ou seja, puxava essa setinha aqui mais para qualidade de desenvolvimento, porque quando você cria uma biblioteca, um framework, você está criando, pensando que um desenvolvedor vai utilizar com muita facilidade, certo? Quando você utiliza React, Vue, nos próprios comentários aí a galera falando de Vue.js, é porque, o que acontece? O Vue.js, ele é muito prático para o desenvolvedor. Curva de aprendizado, você consegue fazer com poucas linhas de código, cara, fazer um montão de coisa, certo? Então, antigamente, a pessoa que desenvolvia a biblioteca framework, ele tinha que fazer duas escolhas. Ou ele entregava muita qualidade para o desenvolvedor, que foi o que o AngularJS fez, mas, cara, para performance, esse JavaScript para o navegador era horrível, era lento, precisava ter várias expressões regular para entender, era um código de execução lenta, né? Ou porque o arquivo JavaScript ficava gigante. Então ele precisava fazer essa escolha. Ou ele ia mais para a qualidade do desenvolvimento, ou eu puxava mais para performance, ou deixava ali no meio, né? Essa setinha cinza aqui. Agora, com a Ahead of Time, ou seja, com essa compilação que acontece antes, agora a gente consegue separar isso, né? Você consegue criar um código que puxa para a qualidade de desenvolvimento e que gere um JavaScript que ele vai ter um alto impacto em performance. Então, por exemplo, o Svelte.js, ele basicamente, cara, é um framework que não é um framework, né? Ele é como se fosse uma nova linguagem que vai transformar aquilo para JavaScript, não tem um bundle por detrás quase. Então você consegue escrever com uma sintaxe totalmente diferente, de repente algo para o desenvolvedor, que com uma palavra ele vai fazer trocentas de coisa. Então você entrega muita qualidade para o desenvolvedor, muita qualidade, mas aquele código o navegador não entende. Então você vai passar pela etapa do Ahead of Time para compilar aquele código, vai gerar um JavaScript todo otimizado, certo? Todo pronto para produção, que o navegador vai executar aquele código com muita performance. Então hoje, graças ao Ahead of Time, a compilação, ferramentas como Babel e tal, você consegue entregar qualidade para o desenvolvedor e performance. O próprio JSX, aí de quem é do React, facilita muito, porque o navegador não entende JSX, mas pro desenvolvedor, o JSX, que é uma mão na roda, né? O JSX facilita muito para você que é desenvolvedor. Parece que você está escrevendo HTML dentro do JavaScript, mas de fato você não está, né? Então ele entrega qualidade para o dev e depois vai lá, compila aquele código, ele vira um JavaScript performático, otimizado, que o navegador vai entender que vai ser muito performático. Então isso foi o principal ganho. Aqui as setinhas, está vendo? Agora são duas, você consegue puxar para os dois lados. Por isso tem um artigo do Tom Dale, muito interessante esse cara. Acho que ele participou do desenvolvimento do Ember, trabalhou em grandes empresas aí, e ele fala que os compiladores são os novos frameworks, né? Então se você quer estar por dentro de frameworks hoje e daqui para frente, você tem que conhecer sobre compiladores, porque os frameworks cada vez mais tá trabalhando com essa parte de compilação, tá? Então se você quer estar por dentro ali de quem desenvolve frameworks, você tem que entender muito de compiladores, porque hoje em dia não é só você criar uma lib.js pronto. Hoje em dia você tem que pensar em como vai ser a arquitetura da sua biblioteca, do seu framework, criar os compiladores dele
Isso é muito facilitado graças a ferramentas como Babel, que facilita muito você criar compiladores, vamos dizer assim. Então você pensa em como você quer que o desenvolvedor escreva seu código, tu vai ter que criar um JavaScript para isso, tu vai ter que criar um cara que compila seu código para isso, ferramenta de verificação de erro para isso, vai ter que criar várias coisas, certo? Para no fim gerar o JavaScript que vai ser executado pelo ambiente como o próprio navegador. Então por isso, procure justamente por essa frase aqui, que vocês vão encontrar até esse artigo aí na internet, né? Compiladores são os novos frameworks. Se você quer entender mais sobre frameworks front-end, você vai ter que entender mais sobre compiladores, tá?